Olá, tudo bem com você? Eu sou a Jane do Fernando. E eu sou o Fernando da Jane. Nós estamos aqui hoje para ministrar uma aula, a primeira aula do nosso curso de noivos. Vai ser umas aulas que vão dar continuidade, uma vai emendar na outra, mas hoje nós vamos passar a primeira parte para você. Então, você que é noivo, você que é noiva, você que quer regulamentar o seu casamento nos propósitos do Senhor, é a tua oportunidade de estar fazendo esse curso conosco. Então, hoje nós vamos ministrar a primeira parte, a primeira aula, que como ter um casamento feliz, alguns passos, né, para você estar aliançado na presença do Senhor com o seu casamento. Então, vamos lá, para nós não perdermos tempo, né? Vamos ao nosso objetivo, que é de passar esse curso a você. Então vamos falar como prever um casamento feliz, conhecendo aquele que instituiu o casamento e como ele planejou que fosse. Então nós vamos ler uma parte de Gênesis 2:24 que diz assim: "E é por isso que o homem deixa o pai e a sua mãe e se junta à sua mulher e serão uma só pessoa." Esse capítulo, esse versículo institui o casamento como ele deve ser. Deus cuidadosamente projetou a estrutura do casamento para que permaneça firme sobre qualquer tipo de tempestade. O princípio do desenho-chave para casamentos fortes pode ser resumido em duas palavras: deixar e unir. Deixar quer dizer deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se a uma nova família que é o teu esposo, a tua esposa. Essa é a nova família. Então, deixar e unir significa isso. Você quer um casamento saudável? Seja uma pessoa saudável, então. Nada melhor do que você estar aqui se preparando para esse curso. Assim, você vai ter um casamento saudável. Muitas pessoas se precipitam nos relacionamentos com tantas questões rodando em suas mentes e emoções que se torna impossível ser realmente verdadeiro com a outra pessoa no relacionamento. Talvez você não perceba, mas honestidade e transparência são vitais para um casamento saudável e duradouro. A transparência, a honestidade um com o outro tem que ser vital, tem que ser primordial no casamento. Aonde não haja essas coisas, não dá um casamento feliz, não é um casamento feliz, porque nós temos que ter primeiramente o nosso marido, o nosso cônjuge, como se fosse nosso amigo. Um apoiando o outro, um contando os problemas um do outro para chegar juntos a uma solução. Isso é um casamento saudável. Agora eu te pergunto, quem sou eu? Você tem que se fazer essa pergunta, quem é você? Qual é a minha identidade? Você realmente se conhece? Gosta de si mesmo? Então, se você tem que se fazer essa pergunta, eu gosto de mim mesma? Quem eu sou? Você tem que se conhecer. Os relacionamentos não são construídos em ego, mas em amor. Deus planejou o casamento para duas pessoas completas nele. O casamento não foi projetado para satisfazê-lo. Se você e o seu noivo, seu cônjuge, estiverem completos de si mesmo. Por que eu quero me casar? Mais uma pergunta. Você que ainda não se casou, né? Para os futuro casamento. Às vezes tem pessoas aqui que estão nos ouvindo que já são casados. Então, para você que ainda não é casado, essa pergunta: por que eu quero me casar? Você não deve olhar para o casamento como um meio de criar uma mudança ou escapar dos problemas na sua vida. A pessoa certa no momento errado é a pessoa errada. Então é bom pensar nisso. Será que estou casando com a pessoa certa? Será que estou casando com a pessoa errada? Às vezes a gente pensa que a pessoa certa é aquela que quer ser o nosso futuro marido ou futura esposa,
mas a gente tem que ter uma caminhada com Deus, se preparar, colocar na presença do Senhor para ver se é aquela pessoa ali. Às vezes um casal de namorado está namorando há muito tempo e planeja casar, e às vezes já tem um relacionamento perturbado no namoro e aí quer casar. Então eu aconselho que você revise o seu pensamento, a sua vida com Deus, para depois ver se essa pessoa é a pessoa certa. Lá em Gênesis 1:27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos e ele os criou parecidos com Deus. Ele criou homem e mulher. Quando Deus criou homem e mulher, estava desenvolvendo uma equipe poderosa e o único motivo para se casar deve ser que ambos concedam o seu propósito na vida seja realizado por estarem juntos. Não tente mudar o propósito para o qual você foi criado. Casais com objetivos e propósitos diferentes vão gradualmente se distanciando um do outro. Tudo que você experimenta na vida o fortalece ou impede a chamada de Deus. Agora eu vou passar um pouquinho para o meu esposo, que ele vai estar também falando sobre um relacionamento a dois, que é reconhecendo o que é profano na sua vida, as bagagens que um e o outro trazem. Cada um traz um pouco das suas bagagens que a gente carrega como ser humano. Louvado seja Deus. Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus pela decisão que você tomou em estar participando desse curso online, né? E aí agregando os seus conhecimentos, a oportunidade de reconhecer problemas, dificuldades e alinhar o seu casamento para com o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que sem o Senhor não será possível nós, né? Sem o Senhor no nosso caminho, é impossível que nós continue, porque sempre nós precisaremos dele que nos orientando, nos trazendo a sua palavra, nos corrigindo, nos trazendo esse fortalecimento, né? Que é essa aliança que nós temos com o Senhor e o nosso propósito, que é o casamento, o noivado, né? Nesses dias que pessoas estão abreviando, né? Estão eliminando e simplificando esses passos do namorado, noivado e casamento, acaba trazendo muitas dificuldades e consequências graves, né? Até separação, divórcio. Isso não é bom. Se você que está nos ouvindo tomou essa posição de querer fazer esse curso, eu tenho certeza Deus vai te trazer grandes esclarecimentos a respeito desse propósito. E o casamento, como estou falando, ele é um padrão, né? O padrão do casamento para Deus é que ele esteja santificado, né? E foram formados através de si mesmo, né? Nós temos a oportunidade de nos resgatar agora, né? Resgatar os padrões santos da parte do Senhor, né? E levar uma vida abençoada, uma vida com temor e tremor. E esses alguns padrões já vêm na nossa vida de gerações, né? Nossos pais, nossos avós passaram certos padrões que é para nós seguir eles, porém estavam sem o aval da parte do Senhor, e isso é impossível que aconteça com êxito, né? A gente vê muitos casais aí há muitos anos casados sem Jesus, mas a sua vida é uma vida infeliz. Infelizmente a realidade é essa, né? Nós precisamos tirar essas bagagens fora, né? Tirar tudo isso que é profano e tornar o nosso casamento santo. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, diz: não se ajoelhe diante de ídolos, nem adore-os, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outro tipo de Deus na sua vida. Né? Então o Senhor mesmo diz no livro de Êxodo, já lá no Velho Testamento, para que a gente entenda que foi desde lá que ele tem esse desejo para com os casamentos, né? Ele tem esse projeto para com o casal, para com aquele que deseja ser casado, né? Se tornar casado, é que ele consiga sair desta influência de outras gerações, trazendo para seu relacionamento influências, né, das outras gerações que também não carregavam o temor do Senhor e as Escrituras. O Senhor tem um casamento perfeito para cada um de nós. O que é necessário nós entender, né, a forma que o Senhor quer e então praticar isso no nosso casamento, trazendo para Ele essa santidade. Isso
na santidade nós vamos aprender, né? Que o Senhor tem para nós palavras que vão nos orientar, vão dirigir, vão guiar o nosso casamento para um casamento feliz, fortalecido na presença de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que para que nós tomemos como um modelo, né, os ensinamentos do verdadeiro que o Senhor tem trazido para nós. Permanecer firme na fé, no amor, por isso nós estamos nos unindo a Cristo, né? Este é o conselho que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Esses padrões são, que nós carregamos muitas vezes, né? Devem ser abandonados. O cinismo repetitivo, casais que agem com cinismo um com o outro, é um padrão profano, um padrão que prejudica a relação, né? Então, retirar do nosso relacionamento cinismo, pessimismo, sarcasmo, histórico familiar de abuso verbal ou físico. A gente cresce muitas vezes vendo exemplos de pais, né, agredindo esposas, por motivo, seja lá bebida, droga, seja qual for, ou por o próprio comportamento machista, né, que acontece muito, e é um histórico familiar de abuso. E também esse histórico pode ser abuso com palavras, né, de ofensas, agressões, irar-se frequentemente. A Bíblia fala que nós devemos sim, em certas situações, ficar irados, mas que não se ponha o sol sobre a nossa cabeça. Ou seja, toda ira tem que ser resolvida durante o dia. Até um relacionamento, um casal, se não resolve o problema naquele dia, dorme irado, dorme triste, no outro dia está turbinado aquela ira, aquela raiva, aquele ódio. Então, vai cada vez piorando. Então, quando tiver problema, segundo a palavra de Deus, resolva ele no dia e não vá dormir brigado, não vá dormir discutindo. Pelo contrário, se una a Deus antes de tudo, reconheça o seu erro, mesmo que muitas vezes o erro não é nosso, não é do homem. Às vezes é da mulher, ou não é da mulher, e às vezes é do homem. Mas ser humilde e reconhecer para que as coisas não continuem dando essa entrada. Porque essas crenças familiares que a gente traz para o nosso relacionamento, às vezes você teve um lar lá conturbado, como o Fernando disse, lá na tua casa, teus pais, o pai e a mãe discutiam muito na frente de você via tudo isso e você traz sem querer essa bagagem para o teu casamento. E quando você não conhece Cristo, o teu casamento se torna parecido com o teu pai e da tua mãe. O que não pode ser. Quando você tem uma vida com Cristo, quando você tem os princípios do Senhor, essa bagagem tem que ser deixada. Eu vi o meu pai e a minha mãe discutindo na minha frente. Hoje eu não posso fazer isso. Vou resolver meus problemas com a minha esposa lá dentro do meu quarto. Fecha a porta, conversa com a tua esposa. Não precisa discussão, mas que o teu filho não venha passar pelo mesmo problema que você teve lá com seus pais. Essas são as bagagens familiares que a gente traz, entre outras, que a gente não vai citar aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Também tem ali no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar, então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente. O mundo nos oferece várias opções, né, dentro de um relacionamento. Essas etapas que são puladas, né, é o mundo que implantou isso, não foi a ordem de Deus. Do namoro, do dia que se conhece, até a cama, né? Isso aí, às vezes, começa 9 da noite, termina na cama, o casamento, meia-noite. E isso não é a ordenança da parte do Senhor, pelo contrário, por isso que está estipulado no namoro, noivado e depois do casamento. Porque as coisas vão acontecendo e isso causa problemas. Porque vão se conhecer durante a relação, durante esse relacionamento. O casamento, quando iniciou, pulou etapas, né? Então ele tem que ter as etapas. Claro que aqui a gente sabe que tem vários casais que já são casados, mas quando a gente pula essas etapas, aí você pode conferir que você traz problemas. Acontecem problemas, que nem nós antes de conhecer Jesus, nós tivemos o nosso casamento entre aspas, né, que
um casamento perturbado, conturbado, sem Jesus, porque você vai pulando essas etapas. E aí, depois de 6 anos que nós fomos conhecer Jesus, que nós começamos realmente ter um casamento feliz, porque até sem conhecer Jesus, tu faz tudo errado. A tua esposa diz A, você diz B, as suas finanças, elas são separadas, elas não são juntas, e a Bíblia diz que se não estão de comum acordo, como vão viver dois juntos? Tem que estar, o casal tem que estar de comum acordo, e a gente só está em comum acordo quando a gente conhece os princípios de Jesus, quando a gente começa a frequentar com pessoas, andar com pessoas cristãs que têm esses mesmos princípios. Essa renovação da mente que é importante, né? Você não aceitar as coisas que o mundo impõe como normal, que na verdade já são anormais para um casamento, né? Então você consegue, na presença de Deus, buscando resposta, orando, dando dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz, você consegue então identificar essas etapas que estão sendo puladas e não praticá-las, né? Não se deixar influenciar, porque o que o mundo diz realmente é isso. Não, vai lá, não precisa renovar a mente, não precisa nada, a moda é essa. Vai empurrando com a barriga. Vai levando do jeito que for, né? Porque depois lá na frente tu resolve, mas não é assim. Porque se não renovar a tua mente, se tu ficar conformado porque todo mundo está fazendo assim, você vai chegar num tempo em que os problemas chegarão e não vão ter condições de resolver, porque aí já tem andado muito tempo errado até consertar, já estão no vício de cada um ser do seu jeito, de cada um ser independente, de cada um cuidar das suas finanças, e isso não é resultado bom e nem é conselho de Deus para casamento abençoado. Por isso que a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida é essa: renova a tua mente, não te conforma com esse mundo e tu serás feliz. Amém? Essa renovação da mente é justamente o que você está fazendo. Você está fazendo esse curso para você se renovar, para você sentir que Deus é contigo e quer uma vida melhor, não quer uma vida medíocre, porque o casamento que começa mal e não lá na frente não tem os princípios do Senhor, não tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, ele está com tempo de validade para acabar. Verdade. Então você está aqui porque você quer renovar a sua mente. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a promessa e fará o que é correto. Ele nos perdoará os nossos pecados e nos limpará de todo tipo de imundícia, ou seja, coisas que o mundo traz. Esse primeiro passo para um casamento abençoado seria você estar confessando os seus erros. Confessa para Deus. Não precisa nem ser com a sua companheira, com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Confessa para Deus e deixa. Porque não adianta só confessar para Deus: eu pequei, Senhor, e continuar pecando, né? Deixa, porque o Senhor te perdoará. E a partir daí, quando você confessa algo para Deus, os nossos pecados, principalmente aquilo que nós estamos fazendo ao contrário da palavra de Deus, então Ele começa a nos abençoar e nos cria um ambiente bom, como nós podemos viver no nosso casamento. Você descansou no Senhor, você entregou para Ele o seu casamento. O Senhor, no Salmo 139, versículo 14, Ele diz assim: eu te louvo porque me fizeste do modo especial, admirável, tuas obras são maravilhosas para mim. Digo isso com convicção. O salmista reconheceu que aquilo que o Senhor tem preparado para ele são obras maravilhosas e ele tinha uma certeza. Aí entra o arrependimento verdadeiro, quando você confessa, deixa e tem certeza que o Senhor está te levando para um caminho certo, um caminho abençoado, né? Diz mais: o seu retrato como família, né? Como será o seu retrato como família quando vocês eram pequenos? Isso você tem que trazer à tona do seu pensamento e colocar diante do Senhor. Fazer uma revisão. Exatamente. Revisão do seu casamento como era e como está sendo agora depois de Cristo. Essa comparação o Senhor Jesus ele faz nas parábolas sempre para que a gente entenda melhor, né? E não é porque foi Jesus que falou, nós não podemos fazer igual, exatamente como ele disse, nós devemos que fazer. Olhar para o teu casamento do teu pai, do teu tio, do teu primo, como foi e como está sendo o casamento dessas pessoas que vieram antes de nós. Como tem que ser o teu então? Como diz na palavra, você quer que seu casamento seja igual a esses do mundo?
que não tem temor, não tem limites, não tem nada, você vai dizer, eu quero um casamento abençoado. Por isso você está aí hoje buscando resposta nesse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai começar a te dirigir quando você trouxer, né, o Senhor para esse casamento, para essa relação. Nós temos olhado em certas situações do casamento que é preciso trazer para o casamento ser perfeito algumas coisas, né? Obedecer a Deus, que é como nós estamos falando, respeitar e honrar o nosso cônjuge, respeitando também as orientações e honrando também orientações dos nossos pais, porque eles fizeram muito coisas boas por nós. Algumas eles erraram, porque também não estavam fazendo o que a palavra de Deus dizia. E só erravam porque também não conheciam Jesus e traziam a bagagem deles lá dos pais deles. Porque muitos desses nossos pais, quando eles casavam, eles ficavam morando com seus pais. Então, eles, na verdade, eles não deixavam a sua família, a sua parentela, e eram um só. Muitas vezes, exemplo da minha mãe, ela casou novinha, casou com 17 anos, então era uma menina que não sabia nada, então morava com a sogra para aprender algo. Então ali a recém que elas iam começar a aprender alguma coisa, porque eram muito meninas que casavam e não tinha a direção do Senhor. E essa bagagem aí é uma bagagem que eles aprenderam e já vão passando de geração em geração. O que você não precisa fazer hoje, você tem o direcionamento do Senhor, renova sua mente, deixa essas bagagens para lá e pega a sua mala, a sua bagagem daqui para frente. A respeito de honra, ainda reforçando aquilo que a gente está falando, a honra ela é isso, né? Ela é um reconhecimento de que alguém nos ensinou algo bom e que isso faz bem para o nosso relacionamento. E os pais não estão fora dessa relação, né? Só que nós temos que observar exatamente isso. Como é que meu pai está me orientando? Como ele me orientou? Por que não deu certo quando ele tinha mais experiência do que eu? Não quer dizer que você vai deixar o teu pai e a tua mãe, não dá mais confiança para eles, deixar eles de lado. Não, você vai ter só uma família, vai ter uma família nova, eles vão ser os teus entes queridos. E aí você tem que ver, pautar o que era bom que eles te aconselhavam e o que não era. O que não era você deixa e o que era bom você traz. Tem uma palavra importante que nós podemos ver no livro de Êxodo que diz assim, no capítulo 20, versículo 12, respeita teu pai, ou seja, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. E é uma promessa de Deus, um mandamento do Senhor e uma promessa junto. Se você honrar o teu pai e tua mãe, você durará muitos anos de vida. Isso aí é princípio, nós temos que olhar essa honra aí, nós temos que dar. Claro que nem tudo que o nosso pai vai nos orientar vai bater com a palavra de Deus. E se não bateu, você retira do teu casamento e segue a orientação do Espírito Santo, a orientação de Deus. E se honrar pai e mãe, não interessa, eles eram pessoas que, meu pai era agressivo, meu pai era isso comigo, não, esquece isso aí, porque independente do que eles fizeram, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Foi eles que te deram a vida, Deus usou eles para te trazer a esse mundo. Então nós temos que honrar o pai e a mãe, independente do que eles fizeram. Perdoe, só isso, perdoe, porque a pessoa que perdoa, ela alcança o favor de Deus. Os pais, eles, dentro da nossa vida, eles são importantíssimos, né? A gente já sabe disso. Mas nem sempre tudo que eles fizeram é certo. E quando eles não fizeram certo, nós temos que agora nos alinhar com a palavra de Deus, que eu tenho certeza vai ser muito importante para a nossa vida. Amém? Quanto tempo falta para o seu casamento? Essa pergunta nos foi dada aqui, né? O meu tempo falta 1 ano, falta 2 anos, eu programei para aqui 2 anos. Tem gente que já está vivendo um casamento e precisa então alinhar o seu casamento com o que a palavra de Deus diz, né? Aí partir para o reconhecimento das autoridades, né, oficiais, fazer a parte documental do casamento, ser abençoado por Deus através do pastor, através do sacerdote que estará abençoando o teu casamento, proceder conforme a orientação de Deus.
começar a fazer as coisas certas daqui para frente, e o que ainda não é casado, né, que é noivo, que está se preparando, com certeza é para fazer a mesma coisa, né? Seguir organizando as datas, as condições, e aí nesse meio tempo você vai conhecendo a pessoa, vai dizendo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto daquele outro, e essa pessoa tem que estar renunciando, né? Eu acho importante falar nessa palavra renúncia, porque um casamento tem que ser feito assim, de renúncia. Eu muitas vezes gosto de uma coisa que ela não gosta, e ela também gosta de muitas coisas que eu não gosto. Mas esse é o temperamento dela, esse é a personalidade dela, então eu tenho que renunciar um pouco da minha vontade, fazer a dela, porque ela também vai renunciar um pouco da vontade dela e fazer a minha. Aí vai caminhar. São duas pessoas diferentes, com bagagens diferentes, que vão estar morando no mesmo lar. Então, um tem que ceder para o outro. Ah, mas você falou isso que me magoou. Resolva o seu problema na hora. Não deixe para depois. Não deixe que, como o Fernando falou, que o sol se põe sobre a tua ira para depois resolver. Não, temos o problema agora, vamos resolver agora. Não vamos empurrar com a barriga. Não vamos deixar para depois. Resolvemos agora. Outra coisa, você que pretende casar, que já são casados, mas eu não sou casado no cartório ainda. Então, primeiro você vai regularizar a tua situação lá com a lei, para depois pedir para o pastor abençoar o seu casamento. Também é importante que a gente ressalte algumas informações para quem está se preparando para casar, né? Os noivos, que façam isso planejadamente, né? No mínimo 10 meses, um ano antes, já cuidar daquilo que vai acontecer no casamento, né? Em nome de Jesus. Por exemplo, a escolha da igreja, o horário, né? os padrinhos, tudo aquilo que pode acontecer na sua vida é importante, né? Você, no nome de Jesus, planejando, conseguirá evitar inúmeros problemas, né? Buffet, essas coisas todas que fazem parte de uma festa. Aí depois nós temos o cronograma da noiva desde o primeiro dia, que a gente não vai passar aqui porque vai ficar muito extenso. Mas depois você que quer fazer realmente esse curso direitinho, você entre em contato conosco no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que a gente vai deixar disponível, e no link que a gente vai passar, para que depois você pegue essa planilha conosco, essa apostila e esteja fazendo ali, tem o cronograma direitinho do dia da noiva e do dia do noivo, para você que ainda não é casado, né? Porque aquelas pessoas que já são, elas não têm por que fazer todo o dia da noiva, o dia do noivo, né? Mas agora nós vamos falar de fazendo uma aliança, fazer uma aliança com Deus, estar na presença do Senhor. Gênesis 2, 18, 25 diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua metade. Olha que coisa tremenda. Deus disse, não é bom que o homem viva só, então eu vou fazer uma metade. Aqui está a minha metade. Ele é a minha metade e eu sou a metade dele. Então, isso foi programado por Deus. Não pense que foi uma coisa aleatória que aconteceu. Foi programado por Deus que nós seja a metade um do outro. Então, o que quer dizer essa metade? O que ele fazer de errado, metade é minha. E o que for de bom no nosso casamento, metade é minha também. Então, quando há erros no casamento, que há complicações, mas a culpa foi dele, a culpa foi minha. Não, a culpa é metade, metade, 50% de cada um. O meu casamento acabou porque o fulano era assim, a ciclana. Não, o casamento é metade, é 50% de cada um. Amém? Depois que o Senhor formou a terra, todos os animais selvagens, as aves, e levou o homem para que pusesse nome a eles. E eles ficaram com o nome que o Senhor lhe deu. Ele pôs nomes nas aves e todos os animais domésticos selvagens, para que Adão não se achasse, mas para
Adão não se achasse uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou nós, mulheres, e o levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e osso do meu osso, ela será chamada mulher. Olha Adão colocando aí o nosso nome, porque Deus o tirou do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe e une a sua mulher, e os dois se tornam uma pessoa só. Tanto o homem como sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aí está a parte que o Senhor nos criou, ele usou o Adão para nos criar, para nos trazer ao mundo e para que nós fosse ajudadora. Não quer dizer que você tem que estar na frente nem atrás. Ajudadora é do lado. Você tem que estar do lado do seu futuro esposo, você tem que estar do lado do seu marido. Não, o marido é a autoridade, ou não a mulher. A mulher é ajudadora. Não queira se colocar na frente do teu futuro esposo, não queira ficar atrás do teu futuro esposo, mas esteja sempre do lado, apoiando ele, conversando, vendo o que é melhor para a vida de casal e futura família. O casamento diante do Senhor, né, é uma sociedade autenticada divina. Está no livro de Gênesis capítulo 2, 24, como nós estávamos vendo aí, né? O casamento também é uma construção. Nós precisamos ter, né, para ter sucesso no nosso casamento, dessa construção depende muito da dedicação, paciência e tempo de trabalho, né? Tempo de execução daquilo que o casamento exige. Então, dedicar tempo, atenção. Dar tempo para esse casamento. Exatamente. Tirar tempo para cuidar daquilo que o casamento, que interessa para o casamento, desde o planejamento até a execução, diante das dificuldades que vão aparecendo, né? Vai haver discussões, vai haver opiniões diferentes do casal, mas alinhado com a palavra de Deus, cada um de vocês vai tomar uma posição e vai escolher o melhor caminho, né? Colocar aí diante de Deus e em votação, certo? De que vocês dois terão opiniões, né? E não muitos a dividirem na votação, mas um terá que ceder para que as coisas aconteçam, e aí vai chegar a hora que o outro também vai ter que ceder, né? Nós precisamos observar que essa aliança, né, que é feita por nós, por Deus, através de nós, ela precisa ter esses contrastes, né? Da conversa, da discussão, do acerto, da dúvida. E, por exemplo, a aliança com Deus, ela necessita desse contrato diante do homem, né? Baseada no amor, o amor baseado na lei. E tudo isso tem que andar em alinhamento, né? Conseguir discernir isso facilmente, porque motivada pelo comprometimento. Nós temos que estar comprometidos com aquilo que o Senhor oferece e motivado também pela compulsão, né? Dentro de um contrato, nós temos que observar isso. Supõe-se que o relacionamento seja até que a morte o separe. Prepare-se para o fim do casamento. O que é meu é seu. Essa situação acontece muito nos relacionamentos, né? As pessoas colocam os bens materiais acima de tudo, né? Aquilo que já adquiriu, e a lei também permite que alguns casos em separação de bens e parcial de bens, mas é importante que seja esclarecido isso, né? Por isso a documentação oficial, né, ela nos dá essa condição de saber que eu tenho tal bem agora e estou casando com você que não tem algum bem, né? Mas o importante, eu quero deixar claro aqui a respeito dessas discussões, que tem uma palavra que está na Bíblia, inclusive é o nome de Deus, que é amor. Se existe um amor, não existe divisão de bens. Se existe amor comum, que é amor que vai comprometido desde o início com pessoas que se amam e querem viver juntos, esse item que trata a respeito dos bens cai por terra. Se você ama, você não quer dividir, não quer ser o meu é meu, o teu é teu. Você ama
você se une com essa pessoa e participa, então, 50% para cada lado. É de vocês o bem. Né? Se tiver que vender para fazer um outro projeto, vende, 50% é de um, 50% é do outro. Não existem discussões, nem consequências de um casamento, por mais que se leve as vias de fato, né, a uma extremidade de separação. Separei, é 50% para cada um. Foi adquirido junto ou não, é um relacionamento que houve, se fortaleceu, teve amor, teve tudo. Não chega nunca a esse nível, né? Mas é importante esclarecer isso. Porque quando nós casamos com o nosso cônjuge na presença do Senhor, esse casamento, ele é para a vida inteira. Você tem que ter ciência disso, que o casamento é para a vida inteira, é até o fim. É até que o Senhor recolha o nosso cônjuge, ou me recolha no caso, e esse casamento daí sim terá o fim. Mas quando você tem teu casamento, você tem que já ser preparado para isso, que é um casamento até que o dia do Senhor chegue na tua vida. Exatamente. Entrar sempre numa aliança de casamento, ela requer que nós venhamos fazer, né? Ela traz as suas posses, obrigações juntas. Nós não estamos entrando num casamento só para ser amigos, nós estamos entrando num casamento porque existem interesses comuns e tem objetivos também comuns que vai trazer consequências. E é nessas horas que nós temos que alinhar nossas obrigações, né, daquilo que nós temos que fazer, e o nosso relacionamento no compromisso de uma vida abençoada. É que nem um casal que ele já está morando junto, ele está regularizando sua situação. Ele vai trazer, às vezes, um filho do outro relacionamento que ele teve, alguma coisa assim, que nem o meu caso, eu e o meu esposo, ele já, antes de casar comigo, ele teve um relacionamento. Então, desse relacionamento, teve um filho. E esse filho, ele veio para o nosso casamento. Eu terminei ele de criar. Então você vai ter essa bagagezinha aí que você tem que, vocês casal como casal tem que alinhar. Ah, porque ele é meu filho, só eu que educo, só eu que falo, ele não é teu filho. Não, quando você assume um relacionamento com outra pessoa, independente do que ela tenha, você vai ter que assumir. Se for um filho, você vai ter que trazer para o teu casamento, você vai ter que ajudar a educar esse filho, e o outro cônjuge também tem a obrigação que vocês estejam juntos, fazendo uma só família e educando esse filho que veio, trazendo os princípios para ele, porque para essa criança não é nada fácil ter duas famílias. E o versículo que fala, a esposa não manda, 1 Coríntios 7, 4a. A esposa não manda no seu próprio marido, mas quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, e quem manda é a esposa. Então aqui não tem, eu mando, você faz o que eu quero. Não, a submissão não é isso. Os dois têm que estar de comum acordo, porque o que é meu é dele e o que é dele é meu. Como eu já falei, o casamento é 50% de cada lado. O versículo acima mostra que mesmo dois corpos serão dados um ao outro, um sinal externo da aliança estabelecida. As alianças de casamento são outro sinal externo de Deus. A aliança que você recebe do teu cônjuge quando te pede em casamento é isso, é uma aliança. Pode ver que ela é redonda, ela não tem fim, ela simplesmente é um círculo. E esse círculo é a tua aliança externa. A aliança de casamento fornece segurança e paz que não são encontradas em nenhum outro relacionamento da terra. Esse relacionamento de aliança é poderoso, traz sim uma habilidade de Deus de permanecer fiel e fornece uma cobertura protetora pela qual Deus pôde desenvolver e mudá-lo. Quando duas pessoas se tornam um, pode haver uma convergência explosiva enquanto se ajuntam ao novo relacionamento. Mas conforme segue correnteza abaixo, algo maravilhoso acontece, que é a unidade. Somos sábios
se o fizermos exatamente como Deus planejou quando disse: portanto, deixará o homem e a sua mulher e unir-se a uma só, e serão uma só pessoa. Aqui nós terminamos essa parte do nosso curso, que é a primeira parte, onde nós começamos deixar e unir, e terminamos também com essa palavra, deixar e unir a uma só, e serão uma só carne. Deixar o seu pai e a sua mãe, a sua casa, e unir-se a um só relacionamento, que é o relacionamento com Deus e o teu cônjuge, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima parte do nosso curso.